Às vezes eu acredito que eu tenho o dom de hiperfocar nos jogos mais estúpidos possíveis, mané. Mas assim, mané, quem aí já não focou pra caralho em um jogo extremamente simples? Eu não tô falando de você ficar centenas de horas jogando um The Binding of Isaac ou um Hades, jogos que foram feitos pra ter essa repetição, e sim jogos bem simples e estúpidos, mas você não consegue parar de jogar. Bom, isso aconteceu comigo há um tempo atrás e atualmente eu me encontro preso em outro jogo estúpido. E eu tô aqui pra comentar o porquê disso acontecer, porque alguns jogos que são extremamente básicos conseguem prender a nossa atenção de uma maneira desgraçada. Bom, primeiramente eu acredito que essa seja uma sensação que todo mundo aí já tenha tido em algum momento. Não necessariamente de ficar preso em um jogo simples, mas ficar preso a algum jogo. O exemplo que provavelmente pode ter acontecido com vocês é com League of Legends, já que quando a gente começa a jogar o LoLzinho, rapaziada, o bagulho é viciante, tá ligado? A gente não para de jogar, acha o jogo maneiro, tem um monte de campeão pra ficar testando, a gente não sabe o histórico da Riot, as merda que ela fez e que ela vai fazer ainda, e o jogo é uma experiência maravilhosa de início, mano. Tu fica horas ali jogando com teus parceiros, tu se diverte pra caralho, maravilhoso. Mas agora, algum de vocês aí já ficou preso jogando um Angry Birds, um Subway Surfer ou um Candy Crush da vida? Bom, eu já, e o nome da minha droga é Vampire Survivors. Pra quem não conhece, o que eu acho difícil, porque se eu não me engano esse jogo ganhou até umas premiações quando ele foi lançado. Vampire Survivor é um jogo top-down auto shooter, que você tem a visão ali de cima e o único comando que você realmente tem é de andar, porque o seu personagem atira automaticamente. E o jogo é extremamente simples, tanto nos visuais quanto na gameplay, tá ligado? O jogo tem uma gama enorme de personagem pra tu selecionar, cada um com um status diferente, um item inicial diferente e um jeito diferente de você usar eles pra quebrar o jogo completamente. A gente até que tem uma quantidade bem ok de fases e modos de jogos diferentes, mas no geral, independente do personagem que você pegar ou da fase que você for, uma coisa vai ser sempre a mesma. A gameplay é você andar, você fazer uma build e você atirar coisinhas de forma automática nos mais variados bichos que tem. Só que mesmo assim, rapaziada, esse jogo me tragou completamente. Eu comecei a jogar esse jogo quando eu tava num churrasco com a minha mina e começou a ser aquele finalzinho de churrasco que ninguém tá falando direito, o pessoal só tá bebendo. Aí eu fui lá, baixei o joguinho e fiquei jogando. Não demorou muito pra eu comprar ele pro PC, aonde eu coloquei 46 horas. E eu praticamente platinei o jogo. Eu só não platinei por preguiça nas conquistas finais mesmo. E eu, sem sombra de dúvidas, não sou o único, porque esse jogo foi uma febre quando ele lançou, mané. Tanto que com o lançamento dele, a popularidade imensa, vários outros jogos com o mesmo estilo de gameplay começaram a aparecer aqui e ali. Mas vamos lá, por que Vampire Survivors é um jogo tão viciante? Bom, primeiramente a gente tem que falar um pouco mais sobre as mecânicas do game, já que quando você pega qualquer personagem em qualquer fase, o jogo funciona praticamente da mesma maneira. Você vai matando os bichinhos de maneira automática e quanto mais o tempo vai passando, mais ondas de bichos vão começar a aparecer e você tem que aguentar até o final dela. Porém, o jogo tem um sistema de levels, que quanto mais você vai matando os bichinhos, mais XP você vai ganhando. E aí, quando você upa, você tem a opção de pegar um entre vários itens que aparecem pra você. E é aí que tá a magia do bagulho, viado. Com essas opções, você consegue fazer uma run quebradíssima, mané. Eu tô num ponto, pra falar a verdade, que não importa o personagem, o mapa, tanto faz, eu vou conseguir quebrar o jogo de alguma maneira. Porque independente do personagem que você tiver, você consegue manipular o jogo pra ele te dar os itens que você quer. E você ter aquela build divina, mané. Sempre que você termina ou perde uma run, você tem uma quantidade X de dinheiro. E você pode usar esse dinheiro pra upar alguns atributos que vão ficar permanente entre as runs. Desde coisas simples de aumentar a velocidade de ataque ou força de todos os personagens, até você ter a chance de roletar os itens que aparecem sempre que você upa de level pra pegar exatamente o que você quiser. E o jogo te dá esse controle é um dos fatores que faz ele ser tão viciante. Você não tá jogando um Souls-like onde você tem que apanhar pra caralho pra finalmente melhorar. Não, mané, em Vampire Survivors o jogo quer que você faça o que tu quiser. Você quer ter uma build roubada? Toma, filhão, monta aí. Porém, você não pode injetar qualquer tipo de item em qualquer personagem. E o jeito que o jogo fez pra resolver isso foi colocando essa quantidade desgraçada de boneco, que por mais simples e similares que eles sejam, já que todos jogam da mesma maneira, você sempre vai ter o boneco específico pra build que tu quer fazer naquele dia. Pra vocês terem uma ideia, se tu quiser, mané, tu pode literalmente vencer uma run inteira parado.
porque tem um boneco pra isso. Acabou, o jogo deixa, você quer? Faz. Porém essa mecânica aí não é nada nova, não é nenhuma coisa inovadora, tá ligado? Já que Hades ou Risk of Rain são jogos que te dão bastante opções de itens pra você conseguir montar a build que tu quiser, o bagulho ficar perfeito. Mas a diferença de Vampire Survivors pra esses outros jogos é que as runs de Vampire Survivors são curtas, então você tem aquela recompensa bem mais rápido. Enquanto em Risk of Rain 2 você tá na mão da sorte pra muitas coisas, já que os mapas que você vai são de maneira aleatória, os mestres que você vai enfrentar você também não controla, tudo isso contribui pra tua run ficar mais longa, tá ligado? Pra tu chegar naquele ponto que tu se sente um deus. Mas em Vampire Survivors, mané, não, muito pelo contrário. Além de tu ter a opção de fazer o que tu quiser com os personagens ou os itens, você tem pouco tempo de run pra atingir esse nível astronômico que tu quer chegar. Você se sente poderoso em muito menos tempo, e isso daí eu vou ter que dar pra Vampire Survivors, porque por mais que seja um jogo simples, ele consegue colocar uns efeitos tão filha da puta na tela, mané, que eu me sinto poderoso, mano. Eu falo, meu Deus do céu. Esse, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores motivos que me fez ficar tão grudado nesse jogo estupidamente simples, mané. Mas agora, rapaziada, agora a gente vai ter que falar da droga pesada, que atualmente eu comecei a jogar Balloons TD6. Eu sei, eu tô entrando num caminho sem volta. Pra quem não conhece por nome, Balloon TD6 é o jogo do macaco que estoura balão. Você já viu esse jogo em algum lugar, fique longe dele. A história é a mesma, eu comecei a jogar esse jogo num churrasco, já que se você tiver uma conta na Netflix, coisa que eu não tenho, mas a minha namorada tem, e tiver a Netflix baixada e a conta logada no teu celular, tu consegue baixar o Balloons de graça. Aí eu baixei o joguinho, comecei a jogar, e isso foi lá pra dezembro, novembro, tá ligado? Mas com o passar do tempo, o jogo foi crescendo em mim, tá ligado? E depois de muito tempo jogando no celular, eu decidi comprar ele pra PC nessa promoção que a gente tá tendo aí da Steam. E puta merda, mano, que jogo merda. Na verdade não, Balloons TD6 é o melhor Tower Defense que existe. Nada vai me convencer do contrário, o jogo é muito profundo. Mas eu não consigo colocar em palavras o quão estúpido eu me sinto jogando essa porra, porque ele é isso. A gameplay é essa. Tá ligado? Basicamente, você fica lá vendo os macacos estourando balãozinho. Só que assim, isso daqui também não é do nada, tá ligado? Balloons TD6 tem um sistema muito aprofundado com cada macaco, cada mapa, cada estratégia que você quer bolar. Você tem uma caralhada enormes de mapa pra você jogar. O mapa por si só tem uma dificuldade específica que tá atrelada ao layout do mapa. Se ele vai ter mais água, se ele vai ter menos água, se ele vai ter caminhos que se cruzam ou só um mapa reto. Além disso, cada mapa tem 3 opções de dificuldade pra você escolher: fácil, médio e normal. E sempre que você vence uma partida em uma dificuldade, você desbloqueia outros novos caminhos na mesma dificuldade, só que com coisinhas diferentes, que variam em te limitar a você jogar só com uma classe de macaco, até você vencer um jogo com 1 de vida, sem usar power up, e nem adianta você depositar o seu dinheiro da vida real pra comprar dinheiro no jogo, porque nessa dificuldade, perdeu, acabou, filhão, começa de novo aí. Além disso, a gente tem os macacos, que eu não vou falar muito aqui, mas é muito mais complexo do que parece. Cada macaquinho tem 3 caminhos de habilidade pra você seguir, que variam entre macaco. Porém, cada macaco só pode se especializar em um desses 3 caminhos. Quando você escolhe o caminho que você quer seguir com o macaco, o outro caminho fica completamente bloqueado e um fica limitado a só você poder upar 2 vezes ele. E assim, mano, parece até simples, tá ligado? O bagulho básico. Só que quando a gente coloca os balões na fração, aí o bagulho fica mais difícil, mané. Nem todos os balões são iguais, tá ligado? Alguns balões estouram de maneira normal, você joga um macaquinho, ele taca o dardo e estourou. Porém, a gente tem balões que conseguem se regenerar se você não matar eles a tempo, balões com várias camadas, balões de chumbo, balões que ficam camuflados, e todos esses balões só conseguem ser estourados com tipos específicos de macaco. Sem contar que além dos macacos, a gente tem os heróis, que são macacos únicos que você só pode ter um desse tipo por mapa, e você não upa eles de maneira manual. Eles vão upando sozinho e sempre vão desbloqueando os mesmos benefícios, que variam de herói para herói. Mas pra vocês terem ideia, mané, aqui nesse mapa eu comecei colocando a minha heroína, a Salda, que ela tem ataques melee, mas ela tem bastante velocidade de movimento e ela consegue atacar balões camuflados. Ou seja, só com ela no mapa eu já consigo me livrar de balões camuflados e balões normais. Mas depois que eu junto uma quantidade legal de dinheiro, eu consigo colocar um
um druida e upar o caminho de cima primeiro, porque assim eu consigo estourar balões camuflados. Porém, quando a gente chega no round 40, a gente sempre vai ter um Moab, que é esse dirigível enorme aí, que ele tem muito mais vida e funciona como um mestre. Então, para lidar com isso, eu juntei um dinheirinho para colocar um sniper e upar ele pelo caminho de cima e 2 no último. Desse jeito eu consigo ter dano bônus contra a classe Moab, enquanto eu vou juntando dinheiro para comprar fazendas de banana e fazer ainda mais dinheiro. Para quando a gente chega lá pro final do game, eu conseguir ter dinheiro suficiente para upar o druida pelo caminho do meio e fazer ele conseguir spawnar espinhos pelo mapa inteiro. E essa é uma estratégia muito básica. Essa é a gameplay de um pro. Vocês estão pegando a ideia, né? O jogo é complexo pra quem se aprofunda, mas por cima ele é simples. E eu me sinto estúpido de estar perdendo tanto tempo jogando essa merda. Porém, Balloon City 6 é tão viciante quanto Vampire Survivors, no meu caso, por te dar o poder de escolha. Você não tá à mercê da sorte em muitos dos casos, já que o jogo quer que você vença. Mas diferente de Vampire Survivors, Balloon City 6 gosta de te desafiar, já que a gente tem mapas, dificuldades, tudo consegue ficar ainda mais infernal. E é muito maneiro tu, por conta própria, conseguir bolar alguma estratégia pra vencer um mapa difícil. No final das contas, esses jogos simples e meio estúpidos acabam afetando nosso cérebro de uma maneira, mano, que é dopamina instantânea, e a gente fica preso jogando aquela porra. Eu sinceramente sou tão viciado em Balloon City 6 que eu só queria uma desculpa pra comentar ele aqui no canal, e sempre que eu faço esses vídeos vocês dão uns comentários bem maneiros, tá ligado? Então faça o favor e compartilhe a sua experiência se você já ficou viciado com algum jogo simples, ou viciado com algum jogo no geral, mais do que você deveria, porque como vocês puderam ver, isso é um bagulho bem recorrente na minha vida, e vai continuar sendo. Eu não vou parar de jogar o jogo do macaco, rapaziada, não adianta. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse conteúdinho um pouco mais diferente, aqui falando sobre as sinapses do cérebro humano, sei lá. Mas bom, a mensagem final que eu gostaria de deixar aqui no vídeo é: a humanidade está perdida. Vocês estão vendo esse balão? Tem rentão dele. Rentão de um balão, filhote.